Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Crochês Raquelita. Antes de começar essa videoaula, convido você que ainda não é inscrito a se inscrever no canal, ativar o sininho para sempre que eu postar um vídeo você ser notificado. Temos também a página no Facebook e no Instagram, o nome lá também é Crochês Raquelita. Vão lá dar uma olhadinha, lá vocês podem estar divulgando o trabalho de vocês, tá? Vamos lá dar uma forcinha pro canal, eu agradeço muito e isso ajuda o canal a crescer. Amores, aqui, ó, pra confecção das flores, eu usei a agulha 3,5, barbante 6, né? Claro, barbante 6 no cru e aqui o barroco. Aqui, ó, pra essa parte eu usei a agulha 3,5 e pras flores, tá? Lembrando que eu faço essa troca de agulha porque os meus pontos são muito apertados. A partir daqui, ó, essa emenda aqui já e o bico, eu faço com a agulha 4. Se você não tem problema com os pontinhos serem apertados, pode confeccionar ele todo na agulha 3,5. Amores, esse é um tapete que pode ser usado também na mesa, que é o caso aqui da minha cliente. Ela encomendou 2 desse, que foram os primeiros que eu já enviei. E agora ela encomendou mais um, igual o parzinho que ela levou. Um grande para pôr na mesa, que aqui eu vou... Ela quer aqui na lateral com 12 flores e no meio eu vou ter que pôr 6 flores, então, para aqui ter 12 florzinhas. Então, ele dá para usar aí aonde você quiser, tá? Ela encomendou, então, os parzinhos, mais esse aqui, o trilho para pôr na mesa e encomendou também para pôr em cima do fogão e do micro-ondas. É um tapete que tá saindo muito bem aqui, tá? Até agora nenhuma cliente usou no chão, mas enfim, a cliente usa aonde ela quiser, aonde ela achar melhor. Que crochê é assim, né? A gente coloca onde a gente preferir, porque ele é lindo e vai bem em qualquer lugar, qualquer ambiente. Amores, peso e medida eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Então, aqui, se você quiser fazer ele maior, que nem no meu caso, eu vou multiplicar essas flores aqui, ó. Vou pôr 6 florzinhas, mas você pode aumentar de quantas em quantas você preferir e fazer as adaptações necessárias aqui daí, tá bom? Então, vamos lá, acho que é isso. Vamos lá para nossa vídeo, vamos lá para o nosso passo a passo, ele é super fácil de fazer. Então, bora lá, meus amores, que vocês vão amar e as suas clientes também. Agora, eu vou usar a agulha 3,5. Vamos fazer aqui a nossa florzinha. É bem simples. Vamos fazer um anel mágico. Faço aqui uma corrente, volto lá dentro, ó. E já subo aqui uma corrente. Laço a agulha, tira 2 e fica com 2 na agulha. Novamente, tira 2 e fica com 3 na agulha. E agora, eu tiro os 3 junto. Passo 3 correntinhas, laço a agulha, tira 2, laço a agulha, tiro 2, laço a agulha, tira 2 e agora tira todos juntos. 3 correntes novamente. Vou fazer aqui, ó, laço a agulha, tira 2, laço a agulha, tiro 2, laço a agulha e tiro mais 2. Então, vamos fazer assim. Até termos 8 pétalas, tá? 3 correntes, ó. 3 correntes, laço a agulha, tiro 2, tiro 2 e tiro 2. E agora, tira todos junto. 3 correntinhas e vamos repetir isso aqui por 8 vezes. Olha só, feito aqui as 8, vamos finalizar com as 3 correntinhas. Aqui, no caso, no último, eu sempre faço apenas 2 correntes, tá? Venho aqui nesta alcinha, ó. Opa. Prendo com ponto baixíssimo, vou no próximo
ponto baixíssimo, no próximo ponto baixíssimo, caminho aqui, ó, os pontos baixíssimos, e aí eu corto o meu fio, tá? Assim você não precisa ficar fazendo um monte de arremate, você trabalha aqui em cima e não vai ter problema nenhum depois, tá bom? Então, você trabalha aqui, ó, e ele não vai se desmanchar. Amores, agora aqui é só a gente puxar até finalizar todo aqui o nosso meinho, tá? Essa parte de fechar aqui é bem chatinha. Como é uma parte chatinha, eu peço pro meu marido fazer. Aí ele enrola aqui, ó. Ele enrola aqui na agulha, meninas, e só puxa assim, ó. Então, é bem mais fácil puxar com a ajuda da agulha do que ficar puxando na mão, que machuca os dedos. Então, tá, fez aqui o último. Eu passo aqui, ó. E agora, vamos fazer o verde. Então, aqui, ó, feito a minha florzinha, agora eu venho com a parte verde, faço assim, ó, 2 laçadas. E aqui onde eu fiz o meu arremate, ó, deixa eu passar esse fiozinho pra lá. Dou 2 voltinhas aqui, seguro a pontinha. 2 laçadinhas na agulha, vou vir aqui, ó. Aqui está o meu arremate, onde eu caminhei os pontos baixíssimos, perdão. Então, eu pulo ele, pulo mais um e venho aqui, ó. Por quê? Porque aqui eu quero trabalhar um leque. Então, venho aqui e trabalho assim. Tiro 2 e tiro 2. Continuo segurando o fio, laço a agulha, volto lá, ó. E tiro aqui o meu ponto alto, ficando desta maneira. Se você preferir dar os nozinhos e subir as correntinhas, tranquilo, também pode, mas eu prefiro assim, tá? Então, faço mais um ponto alto aqui dentro. Uma corrente, venho aqui no intervalo e faço um ponto baixo. Não aperta, porque nós vamos trabalhar neles, tá? Não faça apertado. Uma corrente novamente, laço a agulha e venho aqui, ó. Então, esse acabamento, ele vai ficar bem escondidinho, por conta do nosso leque aqui, tá? 3 pontos altos. Ficando desta maneira, vamos trabalhar 3 correntes, laço a agulha, venho no mesmo espacinho e trabalho aqui mais 3 pontos altos. Uma corrente, venho no espacinho, ponto baixo. Uma corrente, laço a agulha, no próximo vamos trabalhar novamente um leque. Três correntes. Uma corrente, ponto baixo. Uma corrente, novamente o nosso leque. Uma corrente, ponto baixo. Uma corrente, venho aqui e vou terminar o meu leque. Mais 3 pontos altos. Nesse último aqui, meus amores, eu gosto de fazer sempre 2 correntes, tá? Por causa do arremate, senão ele fica muito aberto. Faço aqui, ó, 2 correntes, vou vir aqui, ó, nessas 2 alcinhas e vou prender com ponto baixíssimo. Vou cortar esse fio. Cortei aqui, ó, vou puxar, vou trazer ele aqui pra trás, ó. Tá vendo? Este aqui, eu vou passar aqui pela alcinha.
e vou dar 2 nozinhos. Não precisa ser 3, tá? Caso você ache a necessidade de pôr 3 nozinhos, pode pôr. Fiz um aqui um pouco só apertado e o segundo eu já posso apertar bem. E aqui, ó. Esse aqui que sobrou, eu vou passar aqui pra dentro. Então, ele fica bem escondidinho, tá? E no final, só um pontinho de cola e tá tudo certo. Ó, puxei aqui e passo aqui por dentro também. Então, ficou assim, meus amores, ó. Tá? Assim ficou o nosso square. Esse rosinha aqui, ó, como a gente já fez aquele arremate de ponto baixíssimo, é só pôr um pinguinho de cola e tá resolvido. E esse aqui, eu sempre passo por algumas alcinhas aqui, coloco um pinguinho de cola e também tá resolvido, tá? Isso aqui não solta, gente, não se preocupem. Pontinho de cola nos 3 lugares aqui e tá pronto o square. Então, vamos lá fazer 19 desse. Vamos vir aqui, ó. Ainda com a agulha 3,5. Vou vir aqui no meio de qualquer leque. Vou fazer um ponto baixo. Subir uma corrente. Trabalhar aqui mais 2 pontos altos. Faço 2 correntes, laço a agulha e trabalho aqui o restante do meu leque. Faço uma corrente. Laço a agulha aqui no meio do meu ponto baixo. Eu vou trabalhar um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Uma corrente, laço a agulha e vou trabalhar aqui um leque com 3 pontos altos e 2 correntes. Uma corrente no meio do leque, um ponto alto, uma corrente de separação no mesmo espaço, mais um ponto alto, uma corrente e vamos aqui pro outro leque, de 3 pontos altos, 2 correntes e finaliza aqui esse leque. Uma corrente, venho aqui, ó, faço meu leque com apenas um ponto alto. Laço a agulha e aqui eu trabalho apenas 3 pontos altos. Faço assim. E vai ficando desta maneira. Laço a agulha. Amor, só um detalhe aqui, ó. Neste aqui eu fiz 2 correntes. É apenas uma, tá? 2 correntes é apenas nesses 2 primeiros. Aqui é apenas uma correntinha. Que é onde a gente vai trabalhar as emendas, tá? Então, só esse detalhe para ajustar aí. Antes agora do que no final do trabalho, né? Então, vamos dar sequência aqui, ó. Porque aqui eu não faço corrente, então, se eu fizer 2 lá no canto, vai ficar desproporcional. Agora, sem corrente de separação, eu viro aqui, ó,
laço a agulha, pego o próximo e vou fazer aqui 3 pontos altos. Uma corrente, venho aqui, ó, passo aqui por dentro, faço uma correntinha, laço a agulha, venho no meio do meu ponto baixo e vou trabalhar um ponto alto, uma corrente, novamente no ponto baixo, um ponto alto, uma corrente, venho aqui, ó, no espaço de uma correntinha e puxo ele aqui, ó. Faço novamente uma corrente, laço a agulha, trabalho aqui 3 pontos altos. Vamos fazer aqui um ponto baixo, laço a agulha, sem corrente de separação, volto a trabalhar aqui 3 pontos altos. Uma corrente, e vamos repetir aqui, ó. Ponto alto, uma corrente e ponto alto. Uma corrente e faço aqui o meu leque. Opa, perdão, balançou aqui. Eu começo trabalhando aqui, gente, e vou subindo o trabalho, aí acaba acertando o celular. Aí, faço aqui, ó, 3 correntinhas, 2 correntes, perdão. Uma, né? Uma, Raquel. Uma corrente. E faço aqui, ó. Uma corrente, laço a agulha. Uma corrente. Então, aqui já estamos repetindo, ó. E se você for fazer ele maior, é só seguir desta maneira até a quantidade desejada de flores, tá? O passo a passo é o mesmo. Então, lacei aqui, ó. Vou pegar aqui, fazer os 3 pontos altos. Uma corrente, venho aqui, ó. Uma corrente, laço a agulha e venho aqui no ponto baixo e faço um ponto alto. Uma corrente, ponto alto no mesmo espaço, uma corrente, venho aqui, ó, no intervalo de correntinha e puxo aqui fazendo um ponto, uma corrente. Uma corrente ou um ponto baixíssimo, o que vocês preferirem aí. O resultado é o mesmo. Faço aqui os 3 pontos altos. E vamos fazer aqui um ponto baixo. Laço a agulha. E vamos trabalhar aqui 3 pontos altos. Uma corrente é só dar sequência aqui. Então, aqui, meus amores, daí a gente faz assim, ó. Dá essa puxadinha. Claro que a gente vai fazer isso quando tiver terminado, né? A carreira. Mas eu já vou puxandinho aqui, ó. Então, vai ficando desta maneira, tá? Então, aqui nós vamos trabalhar aqui até chegarmos aqui, ó. Aqui eu volto com vocês, tá? Vamos fazer o leque aqui, o leque aqui, o leque com apenas um ponto e eu volto aqui com vocês, tá? Vamos repetir isso aqui, ó. Aqui, tá ok? Amores, fiz aqui, ó, então, tá? Lembrando que esses 2 últimos leques é 2 correntes. O único que a gente não colocou corrente foi nos da junção, tá? Então, vou vir aqui, ó. Laço a agulha e vou trabalhar aqui 3 pontos altos. Vou prender aqui no meio com um ponto baixo. Laço a agulha e finalizo aqui os outros 3 pontos altos
faço uma corrente, venho aqui, ó, no ponto baixo, faço um ponto alto. Uma corrente, uma corrente, e faço aqui os outros 3 pontos altos. Opa, corrente aqui não. Faço aqui o ponto baixo, laço a agulha, trabalho aqui os outros 3 pontos altos. Uma corrente, trabalho aqui no ponto baixo. E vou trabalhar aqui, ó, um ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo, e aqui eu faço um ponto baixo, pra subir as 2 correntinhas e iniciar o leque, tá? Então, aqui, meus amores, ó, puxadinha, tá? Pra dar uma assentada nos pontos. E esse é um trabalho que, se você tiver aquela placa de preguinhos, pra você pôr assim, ó, e deixar ela descansando, é ótimo, tá? Aqui eu não tenho, já quero fazer logo a videoaula, vou tá fazendo diretão pra vocês. Então, eu dou as puxadinhas e dou uma acertada nele aqui, ó. Tá? E vai ficando desta maneira. Aqui agora eu dou a laçada na agulha, faço aqui, ó. Amores, perdão, não faz ponto baixíssimo aqui não, tô confundindo tudo. Faz tempo que eu não gravo uma aula e tô toda bugada, né? Tem que gravar mais vezes. Então, aqui, ó, eu já subo 2 correntes, laço a agulha e trabalho aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto de base. E aqui dentro eu trabalho mais 2 pontos altos. Ficando desta maneira, meus amores. Vou fazer aqui, ó, 2 correntes, laço a agulha e trabalho aqui 2 pontos altos. Laço a agulha e trabalho agora ponto sobre ponto de base, ó. Na correntinha, ponto alto, nos pontos de base, ponto alto. Em todo lugar que a gente tiver uma corrente, vamos ter um ponto alto. E nos pontos altos de base, vamos trabalhar ponto alto sobre eles, tá? Então, não precisa necessidade de estar contando os pontos. Porém, não pode pular nenhuma correntinha e nem deixar ponto para trás, tá? Então, aqui no meio é 2 pontos, 2 correntes, 2 pontos e ponto sobre ponto aqui, ó, desde o primeirinho, tá? Não pula nenhum. Na corrente, no ponto de base, na corrente, ponto de base, e vamos dando sequência assim, ó. Aqui, ó, ponto sobre ponto. Um ponto aqui, ó. Tá vendo que é bem no intervalinho onde era pra ter correntes, né? É no meio do nosso leque, ó. Faz um ponto alto. Aqui no ponto baixo, ponto alto. E aqui no meio do leque, ponto alto. Então, vai ficando desta maneira aqui, ó. Então, vamos fazer assim, meus amores, a volta toda, tá? Trabalhar na corrente com ponto alto
e nos pontos de base vamos estar trabalhando ponto alto sobre eles, tá bom? Então, nessa carreira que não tem segredo, vamos voltar aqui. Antes, quero lembrar uma coisa, ó. Às vezes pode esquecer e acabar pulando esse pontinho porque ele tá muito junto. Mas não pula, tá? Não pula nenhum, faz em todos eles. E vai ficando assim, ó, tá? Então, vamos dar a sequência aqui e voltar aqui no finalzinho. Amores, e vai ficando assim, ó, tá? Todo bonitinho, ó. Então, chegou aqui no final, prender com ponto baixíssimo. Eu vou caminhar com ponto baixíssimo até o meio do meu leque. Então, vou aqui, ó, trabalhando ponto baixíssimo até chegarmos ali no meio do leque. Chegou aqui, ponto baixo, 2 correntes, pode ser ponto baixíssimo também, se você preferir aqui, tá? Então, feito isso, vou trabalhar aqui, ó, meus 3 pontos altos para dar um leque, contando com as correntes, claro. 2 correntes, laço a agulha e vou trabalhar aqui mais 3 pontos altos. Opa, uma corrente, vou pular aqui, ó, este ponto de base, tá? Este pontinho aqui eu pulo ele e faço aqui um ponto alto. Uma corrente, pulo este, vou pro próximo. Uma corrente, pulo esse. Você pode ver que ficou bem junto aqui, ó. Mas não tem problema, tá? Porque o pontinho aqui, ele tá bem juntinho. Então, é assim mesmo. Uma corrente, pula um ponto. Então, vamos fazer assim até o finalzinho ali, pulando sempre um pontinho. E separando por uma corrente. Pula aqui, ó. E agora, uma corrente, vou fazer aqui o meu leque. Então, ficamos aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ponto alto separado por uma corrente. Pula um de base, ó. Primeiro sempre tá bem escondidinho, tá? E vamos seguir aqui, pulando um ponto de base e no próximo um ponto alto. Uma corrente, pula um de base e ponto alto aqui, ó. Uma corrente, pula um de base e vai caminhandinho aqui. Pula um de base. Então, vamos dar essa sequência assim, meus amores, até o final, tá? Olha só. Vai ficando desta maneira aqui. Então, vamos fazer assim em volta do nosso trabalho todinho, tá? Lembrando que aqui vamos ter o leque de 3 pontos altos e aqui também. Lateral e essa partezinha aqui é uma corrente, pula um ponto de base e faz um ponto alto, tá certo? Sempre, nunca esqueça, gente, ó, que aqui já tem um pontinho de separação, tá bom? Aqui, ó, na lateral, ficamos com 21 pontos altos separados por uma corrente, tá? Aqui 7, aqui 21. Amores, cheguei aqui, ó, resolvi vir fazer com vocês, porque é onde a gente trabalhou os pontos baixíssimos, né? Não muda nada, porém, eu quis fazer com vocês, ó. Vamos continuar pulando um ponto e vindo no próximo. Uma corrente, pula um ponto e vem no próximo. Desta maneira, uma corrente, e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Amores, aqui eu já podia subir as 3 correntes e dar início já daqui, sabe? Mas eu preferi sempre tá vindo no meio do leque. Então, eu vou caminhar aqui com ponto baixíssimo. E aqui um ponto baixo. Subo 2 correntes, laço a agulha e vou fazer aqui o meu leque, ó. 2 correntes.
Faço uma corrente aqui. E agora, meus amores, nós vamos pular aqui, ó, esses 2 pontos. Sempre no último ponto do nosso leque, nós vamos trabalhar um ponto alto. Ficando desta maneira, ó. Aí, faz aqui uma corrente e prende aqui, ó. Agora, é ponto sobre ponto, tá? Uma corrente. Uma corrente. E vamos trabalhar aqui ponto sobre ponto. E aqui, ó, no primeiro ponto do leque, eu vou fazer um ponto alto. Uma corrente, vai pular esses dois e vai vir direto aqui, ó. E vai trabalhar o leque. Então, vamos seguir desta maneira. Lembrando que é sempre no último ponto do nosso leque, tá? Então, vamos dar a sequência assim, meus amores. Vamos trabalhar em carreira de repetição desta mesma maneira, até chegarmos em 4 carreiras, que vai ser assim, ó. Vai ser só a repetição disso que estamos fazendo. Então, nós vamos trabalhar aqui, ó, a primeira aqui, ó. 1, 2, 3, 4 carreiras. Não muda nada, é apenas repetição do que fizemos ali, trabalhando sempre no último ponto do nosso leque, ó. Já tira um print aí dessa tela desse jeitinho, que você já não vai se perder, tá bom? Tira um print aí, dá sequência no teu trabalhinho, e eu já vou aqui emendar as nossas flores. Nesse momento, requer um pouquinho mais de atenção, tá, meus amores? Na hora da emenda. Qualquer pontinho errado que a gente pega, já não dá certo. Amores, olha só que lindo que ficou, ó. E esse modelo aqui, dá pra você criar vários outros. Aqui no meio, você pode fazer de coração, a base de coração, tá? E a sequência é a mesma, daí você só vai adaptando. Então, print tirado, vamos para a próxima sequência. Agora, a próxima, meus amores, eu já volto trabalhando com a agulha número 4, tá? Isso porque os meus pontos são apertados. Se você não tiver esse problema, continua aí com a 3,5. Ó, mas ficou perfeitinha a minha base aqui. Amores, olha só. Eu esqueci de falar, mas chegando no finalzinho aqui, ó, vocês vão prender com um ponto baixíssimo e vão cortar o fio e arrematar da maneira que vocês preferirem, tá? Amores, aí pra facilitar o nosso trabalho, a gente já pode prender aqui, ó, onde nós vamos estar fazendo a emenda, tá? Isso facilita muito o trabalho e ajuda a gente a não se perder e não errar. Então, vamos marcar aí no de vocês? Então, aqui, ó, pula um espacinho, prende. Pula um espacinho, prende. Pula 2, prende. Pula 2, prende. Pula 1, prende. Pula 2, prende. Pula 2, prende. Pula 1, prende. Pula 2, prende. Pula 1, prende. Pula 1 novamente, prende. E aqui nós vamos pular esse aqui, tá? Daí, vamos prender no cantinho. Então, meus amores, essa marcação aqui facilita muito pra gente. Então, você pode estar tirando um print aí, ó. Acho que dá pra pegar tudo. Então, nós temos 11 emendas aqui, tá? Então, nós vamos repetir essa marcação aqui do outro lado. Pra facilitar, é só você dobrar aqui, ó. Cantinho com cantinho e já fazer as marcações lá, sem precisar estar contando tudo novamente, tá? Coloca assim, ó, e já vai prendendo do outro lado pra ficar igualzinho, ok? Amores, prendemos a nossa lateral, né? Então, vamos prender aqui também, ó. Vamos facilitar aí o nosso trabalho. Então, aqui, ó, pula um, prende. Pula um, prende. Pula 2, prende. Pula 2, prende. Pula 2,
prende. E aí, pula esse último aqui, tá bom? É isso, meus amores. Então, vamos dar início. E sempre que eu falar prende, aí a gente já tem a marcação certinha aqui de onde nós vamos prender, tá? E essa técnica aqui de fazer as amarrações aqui, as marcações, vocês fazem para quando vocês forem fazer ele maior também, que assim não tem erro, tá? Então, vamos dar sequência aqui no trabalho. Amores, agora então a gente pega aqui, ó, qualquer uma e vamos dar início aqui, ó. Tô com a agulha 4 agora, tá, meus amores? Eu vou fazer aqui um leque. Duas correntes. Uma corrente. Laço a agulha e trabalho aqui, ó. Uma corrente. Não gosto quando o ponto fica assim desfiado, gente. Faço aqui, ó, o nosso leque de um ponto só, no nosso ponto de base, uma corrente, e vamos dar sequência aqui, ó. Opa, perdão. Perdão, meus amores, vocês viram que eu comecei aqui embaixo, né? Quando fui ver, já tava aqui, ó. Não sei se vocês também são assim. Eu começo trabalhando com uma postura, quando eu vou ver, tô com outra. Tem que cuidar, viu, meus amores? Tem que cuidar, porque senão a coluna da crocheteira pede arrego. Amores, agora nós vamos começar a emendar, tá? Fez aqui, ó. Vou vir aqui, ó. Tem esse cantinho, tem esse aqui. Eu vou vir aqui neste cantinho e prender com ponto baixo. Sem corrente, tá, meus amores? Laço a agulha. Se você preferir pôr corrente, pode pôr também, não tem problema. Faço aqui, ó. 2 pontos. Amores, ficando assim, ó. O primeiro é meio confuso, mas dá certo. Só prestar atenção. Se quiser, já tira um print da tela. Adoro fazer um print. Então, aí, começamos aqui. Trabalhamos mais um leque. E o terceiro, nós prendemos aqui neste canto, ó. Lembrando que aqui tem outro. Então, nós prendemos aqui, agora nós vamos descer trabalhando, tá? Então, o que que eu faço? Vou subir aqui, ó. Prendeu com ponto baixo, eu subo aqui, ó, sem emenda. Eu subo aqui essa emenda, e aqui eu vou pegar mais um motivinho. Então, vamos fazer aqui pra ficar melhor de visualizar. Vocês já vão entender certinho. Eu vou subir um pouco a câmera, tá? Que acho que nessa parte vai ser melhor pra vocês visualizarem. Olha só, meus amores, ficou desta maneira, ó. Trabalhamos o cantinho aqui. Fomos trabalhando. No terceiro leque, a gente prendeu com ponto baixo no canto, tá? Agora, nós vamos subir aqui, ó. Ok? Vamos trabalhar aqui pra cima. Uma corrente. Trabalho aqui no ponto baixo. Uma corrente. Trabalho aqui, ó, mais um ponto alto aqui no nosso ponto baixo. Uma corrente, aqui eu vou fazer apenas 3 pontos altos, que eu já vou voltar emendando novamente.
Ó, tá vendo? Então, feito isso aqui agora, laço a agulha, pego o outro motivo aqui, começa em qualquer cantinho com 3 pontos altos. Faço aqui, ó, uma corrente. Então, agora eu vou trabalhar aqui, ó. Pego aqui, uma corrente, laço a agulha e vou vir aqui, ó, no ponto baixo, tá? Feito só os 3 pontos, venho no ponto baixo e vou fazer um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Uma corrente, vou vir aqui, ó, no espaço de uma correntinha. Laço a agulha, venho aqui no meu leque e faço os 3 pontos altos. Uma corrente, vou vir novamente aqui no cantinho, ó, e prender com ponto baixo, tá? Uma corrente, laço a agulha e volto aqui, ó, terminar o leque. Faço aqui os outros 3 pontos altos. Ficando desta maneira, meus amores, ó. Ó como tá o canto aqui, tá vendo? Ele já vai dar pra entender que ele vai descer aqui, ó. E esse aqui vai ficar sobrando pra gente emendar o outro quadradinho depois. Então, aqui, ó, prendemos no cantinho com ponto baixo. Não faz essa corrente aqui não, tá? Não precisa. Essa emenda é opcional, tá, meus amores? Vocês fazem da maneira que vocês acharem melhor. Não vou fazer com corrente aqui, não. Não precisa. Depois do leque feito, eu vou vir aqui, ó. Aqui eu pulei um e prendi, né? Então, vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Vou pular o primeiro espacinho, vou no segundo, introduzo aqui a agulha, puxo aqui, ó, e prendo com uma corrente. Laço a agulha, venho no ponto baixo e vou fazer aqui o meu leque. Uma corrente e um ponto alto. Uma corrente, vou pular aqui, ó, um ponto, um espaço, na verdade, um espacinho, vou no próximo e prendo aqui, ó. Laço a agulha e vou aqui pro meu leque. Então, aqui eu trabalho 3 pontos altos. Vamos ver onde que vamos prender aqui. Então, já prendemos aqui, ó, uma, 2 vezes, uma, 2, vamos pular um espacinho novamente, ó. Pula um espacinho novamente, vem no próximo e puxa aqui, ó. Certo? Volto aqui e finalizo o meu leque. Uma corrente. Uma corrente, vou fazer aqui os 3 pontos altos. Sem corrente de separação, eu dou a laçada na agulha e pego o outro motivinho aqui e trabalho aqui, ó, 3 pontos altos. Uma corrente, venho aqui, ó, no espacinho e puxo
Laço a agulha, venho no ponto baixo e trabalho aqui o meu leque de um ponto. Um ponto alto e uma corrente de separação. Venho aqui, ó, no intervalo de corrente, puxo aqui e faço assim. Laço a agulha e vou fazer aqui 3 pontos altos. Uma corrente. Opa, não tem corrente não, gente. Opcional, tá? Fazer corrente, não fazer corrente. Então, nós vamos prender aqui, ó, no mesmo espacinho, tá? Então, viemos aqui, vamos prender o leque no mesmo espaço deste anterior. No mesmo espacinho, ó. Como se fosse uma corrente, e a gente volta e finaliza aqui esse leque. 3 pontos altos. Amores, eu tô prendendo desta maneira, mas vocês podem prender de qualquer maneira que achar melhor, tá? Vai aí da adaptação de vocês. Toda hora minha mesa balança, meu Deus. Então, amores, vou abrir aqui pra vocês verem como tá ficando, então a mesa vai balançar um pouquinho, tá? Tentar movimentar o menos possível aqui. Tudo isso a gente vem puxandinho depois. E olha só, tá ficando assim, ó. É bem simples, tá? Desde que vocês já tenham uma marcação ali, não vai ter erro. Então, agora, nós vamos pular. Prendemos aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, agora a gente pula 2 espacinhos, ó. Como eu não fiz a marcação aqui desse lado, eu tenho que olhar aqui daí. Então, agora eu pulo 1, 2, venho aqui, ó. E vou prender. Laço a agulha. Ponto alto no ponto baixo de base. Uma corrente. Ponto alto no mesmo espacinho. Aí, venho aqui, ó. Depois de pular 2, eu vou pular apenas um. Pulo um, venho no próximo. E prendo aqui, ó. Laço a agulha, venho pro meu leque e trabalho aqui 3 pontos altos. Agora, aqui eu vou pular 1, 2, venho no próximo, ó. E prendo novamente. Amores, importante marcar onde você vai prender. Faz isso aqui na outra lateral, que vai facilitar muito pra vocês, tá? Então, meus amores, é só assim, eu vou dar sequência aqui. Volto com vocês ali no cantinho, tá? Porque, como vocês viram, é só repetição. E se vocês marcaram aqui, ó, não precisa mais nada, é só seguir o passo a passo, tá? Acho que ficou bem entendido aqui como eu faço, né? Vou fazer só mais um, então. Vou fazer só mais um e daí os próximos vocês fazem, tá? Daí, eu volto lá no cantinho aqui com vocês. Laço a agulha. Trabalho aqui os 3 pontos altos. Sem corrente de separação, eu prendo aqui. Vou aqui no ponto baixo, trabalho um ponto alto.
uma corrente, uma corrente. Opa! Esquecendo de prender já, viu, gente? Como que é a cabeça da crocheteira. Venho aqui, ó, no espacinho. Laço a agulha e vou trabalhar aqui 3 pontos altos. Faço aqui, não faço nada, né, que não tem corrente de separação. Venho aqui no mesmo espacinho que prendeu o leque e vamos prender este leque aqui, tá? Então, como vocês podem ver, gente, em todo espacinho que a gente prendeu o leque, a gente vai prender 2 leques junto, tá? No mesmo espacinho. Então, trabalho aqui, ó, os 3 pontos altos. Agora, aqui, ó, vamos pular 2 espaços, vir no próximo. E prender aqui, ó. Laço a agulha. Trabalho aqui um ponto alto. Uma corrente, mais um ponto alto no mesmo espacinho. Uma corrente. Vou pular aqui, ó, um ponto. Vamos conferir aqui do outro lado se é isso mesmo. Agora, a gente pula um de base, um espacinho, vai no próximo e prende aqui, ó. Laço a agulha e vou fazer aqui o meu leque. Amores, então, vai ser assim, tá? Vou pular 2 aqui. Uma corrente e venho finalizar o meu leque. Então, eu vou subir aqui, ó, só pra vocês verem, meus amores. Então, a lateral vai ser isso, tá? Isso aqui, ó. E ele vai ficando desta maneira. Certo? Marcação pra facilitar. E vamos fazer aqui, eu volto aqui, ó, no cantinho com vocês, tá? Porque agora é só a repetição do que fizemos até aqui, ok? Aqui vamos subir, ó, e vamos pegar outro motivo. E aí, começa essa repetição novamente, tá? Prendendo sempre onde você marcou aqui do outro lado, estando marcado deste aqui também, ok? Aí, não tem erro. Amores, então, cheguei aqui, ó, no finalzinho, e como eu falei pra vocês, sempre vamos dar umas puxadinhas assim, tá? Pra dar uma sentadinha no nosso trabalho, ele ficar bem certinho. Então, chegamos aqui, meus amores, ó, no último. No último não, no penúltimo. Agora, nós vamos fazer o próximo, que emenda aqui também, e o próximo vai emendar aqui também. Então, resumindo, nos 4 cantos, vamos ter 3 emendas. Já vou mostrar aqui pra vocês. Então, como vocês viram, ó, só trabalhamos naquela repetiçãozinha, tá? Vai, vem, tá bom? Trabalhamos desta maneira. Aqui eu laço a agulha, ó. Pego aqui a florzinha. Trabalho aqui 3 pontos altos. A lateral aqui nós vamos fazer da mesma maneira que já estávamos fazendo. Venho aqui. Puxo aqui, ó. Laço a agulha. Vou aqui no ponto baixo. Faço um ponto alto. Aqui é a mesma coisa ainda, tá, meus amores?
uma corrente, venho aqui. Laço a agulha, trabalho aqui, ó, 3 pontos altos. Vou ir lá, vou lá no meu canto aqui, vou exatamente aqui e vou fazer um ponto baixo. Laço a agulha e volto aqui, ó, e termino o meu leque, tá? Aqui, meus amores, ó, não vou trabalhar na lateral, vou subir, tá? Que ele vai ficar igual esse outro aqui, ó, sobrando. Fazer aqui uma corrente, laço a agulha. Faço um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Esse fio desfiando é muito chato. Uma corrente, vou fazer aqui agora os 3 pontos altos. Já mostro pra vocês como é que é isso, como que isso aqui tá ficando. Então, ficou desta maneira, ó. Sobrou aqui, ó. Tá vendo? Temos aqui na lateral 6 flores. Agora, aqui é só dar sequência, meus amores, ó. Agora, vou começar a emendar aqui, aqui. Ó, vou laçar a agulha, vou fazer um aqui com vocês, tá? Faço aqui os 3 pontos altos. Olha só. Então, tá assim. Uma corrente. Laço a agulha, vou no ponto baixo. Trabalho aqui um ponto alto. Uma corrente. Um ponto alto. Uma corrente, eu vou vir aqui, ó. Laço a agulha. Três pontos altos. E aqui, meus amores, ó, a gente vai emendar no cantinho também, tá? Esse aqui no cantinho também, ó. Então, esse é o último aqui desse canto. Fazer um ponto baixo. Laço a agulha e finalizo aqui os 3 pontos altos. Já vou mostrar pra vocês como ficou, tá? Calma aí. Ó, vou pular um ponto de base e vou vir no próximo aqui e prender ele. Laço a agulha, vem no ponto baixo. Deixa eu só completar esse aqui que eu já mostro pra vocês, tá? Então, pulo 2 aqui, ó. Tem a minha marcação, vou pular 2. No terceiro, eu prendo. Laço a agulha. Faço aqui os 3 pontos. Vou pular aqui, ó, 2 espacinhos. Olha, gente, como que é importante ter a marcação, como facilita pra gente, né?
Aí, faço aqui, ó. Laço a agulha e venho terminar aqui esse leque. Amores, a princípio, parece que tá ficando todo troncho. Mas tá certinho, ele fica certinho, fiquem tranquilas. Porque é aquilo, o pontinho ele precisa assentar. Então, não esquenta que tá tudo certinho, tá bom? Essa aqui já é a minha segunda encomenda, então não se preocupem. Deu certinho, ficou tudo certinho, tá? A princípio, olhando assim, ó, parece que vai ficar todo troncho, né? Todo torto. Mas aí a gente dá as puxadinhas, vai virar outra carreira aqui ainda, tá? Então, ficou desta maneira, meus amores, ó. Olha só. Tá bom? Então, aqui temos 3 leques, ó. 3 leques presos aqui no cantinho. E demos a sequência aqui. Então, vamos finalizar aqui. E aí, descer. Então, temos aqui, ó, lateral, cantinho e essa partezinha aqui, que tá com as marcações, então, não tem erro. Eu acredito que eu já posso deixar vocês finalizar sozinhas, tá? Caso fique alguma dúvida, aí a gente pode estar tirando numa próxima aula. Então, se vocês ficarem com alguma dúvida aqui, na emenda, vocês deixem no comentário, porque eu tenho mais dele encomendado, e aí eu posso estar vindo só tirar as dúvidas daí, tá bom? Que aqui a nossa aula aqui, ó, agora vai ser repetição, tá? Então, fizemos aqui, ó, vamos dar sequência aqui, lembrando que aqui vamos ter 3 emendas de leque, igualzinho aqui, ó, qualquer coisa volta ao vídeo. Então, eu vou voltar com vocês quando a gente estiver aqui, ó. Aqui eu volto com vocês, tá? Então, é só dar sequência, meus amores, fazer a emenda igualzinho, já tá tudo marcadinho, então não tem erro. Amores, olha só como ele foi ficando, ó. Chegou aqui no último, eu resolvi voltar com vocês, tá? Nesse último aqui, ó. Então, aqui foi tudo repetição. Chegou aqui, eu voltei com vocês. Agora, eu vou puxar a câmera um pouquinho e vamos fazer junto aqui esse finalzinho. Então, aqui, ó, tô aqui com o meu leque, aqui do outro lado tem um leque, então, eu vou vir aqui, ó, nesse espacinho aqui. Vou puxar aqui, uma corrente, laço a agulha. E ponto alto. Uma corrente, laço a agulha. Ponto alto. Vou vir aqui, ó. Aqui, meus amores, é opcional você pôr ou não corrente, tá? Vou vir aqui, ó, tá vendo? Aqui tem um leque completo, aqui eu vou fazer meio leque. Então, foi ficando assim, ó. Agora, aqui, eu vou fazer... Deixa eu ver o que fica melhor eu fazer aqui. Ou um ponto baixo. Aqui, ó. Então, agora eu venho aqui sem corrente de separação. E vou fazer um ponto baixo aqui dentro das duas correntes. Ficando desta maneira, ó. Só fiz o ponto baixo aqui dentro, tá? Agora, venho aqui e finalizo o meu leque. Uma corrente, laço a agulha, venho aqui, ó. E vou trabalhar um ponto alto. Uma corrente. E um ponto alto. Uma corrente, laço a agulha. Vou vir aqui e vou trabalhar os 3 pontos altos. Vou vir aqui, ó, na junção do leque e vou fazer um ponto baixo. Desta maneira. Lembrando que a correntinha de separação aqui é opcional, tá? Então, laço a agulha e vou aqui, ó, fazer os outros 3 para definir o leque.
uma corrente, uma corrente. Vai ficando desta forma, tá vendo? Laço a agulha e vou aqui trabalhar os 3 pontos altos do leque que falta. Aqui, ó, bem no meio, ponto baixo. Laço a agulha e venho aqui, ó. Uma corrente. Uma corrente, laço a agulha, trabalho aqui o meu leque. Faço 2 correntes, olha só. E finalizo aqui o cantinho do meu leque. Amores, vai ser assim toda a nossa volta, tá? Eu vou finalizar o meu aqui e volto com vocês lá no último. Olha só. Lembrando das puxadinhas, né? A gente pode fazer só depois, mas eu já vou fazendo e já vou puxando. Olha, gente, então vai ficando desta maneira, tá vendo? Então, nós vamos voltar aqui, ó. Só repetir tudo isso em toda a carreira, ok? Lembrando aqui na junção, ó, os 3 pontos, ponto baixo, os 3 pontos. Finalizando assim o nosso leque aqui, ó. Temos aqui um leque e aqui o outro, tá? Então, temos leque desse lado e desse, igualzinho aqui, ok? Então, vamos finalizar aí essa carreira pra já dar início à próxima. Amores, olha só então como é que tá ficando, tá? Ó. Essa é uma peça que, como os pontos tem que estar bem assentadinho, ou você deixa penduradinho no varal, meio a meio, com a aguinha com amaciante esguichado, ou você já esguicha a aguinha e amaciante e passa o ferro, tá? Antes de mandar para tua cliente, para que ele fique bem retinho aqui, ó. Porque como é pontinho vazado, às vezes ele pode dar uma encolhida ou ficar um pouquinho levantado, então é só fazer isso que fica top. Aqui, ó, só dei uma puxadinha, ele já ficou ótimo. Mas eu gosto sempre de passar essa peça aqui, tá? Amores, então, vamos vir aqui, ó. Prender com um ponto baixíssimo. Vou caminhar até o meio do meu leque. Ponto baixo, e vou subir aqui 2 correntes e trabalhar um leque. Faço 2 correntes, laço a agulha aqui, ó. Finalizo ele aqui. Então, agora eu faço uma corrente, venho nesse intervalinho e faço um ponto alto. Uma corrente, laço aqui, venho nesse intervalo e faço um leque.
uma corrente, venho aqui, ó, e faço um ponto alto na junção dos fios, tá? Uma corrente, venho nesse espaço e trabalho um leque. Esse leque, essa primeira carreira, pode ser com 3 pontos altos ou com 2, tá? Não tem importância. Acredito que no primeiro que eu fiz com 2, com 2 pontos altos apenas. Ó, vai ficando desta maneira. Uma corrente, e agora eu faço um leque aqui, ó, no meu ponto baixo, tá? Fica um pouco apertadinho aqui pra trabalhar, mas não tem problema. Uma corrente, venho aqui no espacinho. Uma corrente, pulo aqui, ó, venho aqui no espaço. Uma corrente, e aqui, ó, no ponto baixo eu faço um ponto alto. Uma corrente, e vai ficando assim, ó. E aqui no canto, o nosso leque. Uma corrente, venho aqui, ó, no ponto baixo e faço um ponto alto. Amores, nossa carreira vai ser toda assim, tá? Então, só darmos sequência aqui, ó. Vai ficando bem assim, bem bonitinho o nosso trabalho. Então, vamos dar sequência aqui, lembrando que a gente trabalha aqui no ponto baixo e na junção aqui da correntinha, ó. Aqui não, tá? Só na junção aqui e no ponto baixo, ok? Então, vamos finalizar essa carreira para poder voltar com a próxima. Vai ficando assim. Amores, e foi ficando assim, ó. Chegou aqui no final, prendi com ponto baixíssimo, vou subir 2 correntes e vou trabalhar aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto de base. E aqui dentro eu faço 2 pontos altos. 2 correntes. E faço aqui novamente 2 pontos altos e trabalho aqui, ó, ponto sobre ponto. Uma corrente, laço a agulha e vou pegar o pontinho alto por trás aqui, ó. Que daí ele vai ficar um ponto relevo, tá? Subiu, uma corrente, vem aqui no leque, vou repetir ele. 3 pontos altos. Duas correntes. E mais 3 pontos altos aqui.
uma corrente, pega por trás, ponto alto, uma corrente, e vou dar a sequência assim em todos eles até chegar ali no cantinho. Amores, trabalhar ponto sobre ponto é só nos 4 cantos, tá? O restante vai ser só assim, ó, essa repetição aqui de leque sobre leque, uma corrente e pega por trás aqui no ponto alto, tá? Então, vai ser assim, ó. Em todos os cantos, nós vamos trabalhar desta maneira, ponto alto sobre ponto alto e 2 pontos no espacinho, ok? E daí, aqui vai ser assim, ó. Chegou aqui, ponto alto, ponto alto, ponto alto, 2 pontos aqui dentro, que repete isso aqui, tá? E o restante é igual aqui. Então, vamos finalizar essa carreira para voltar com a próxima. Ficando aqui, ó, com 5 pontos altos, tá? Amor, chegou aqui, ó, no final. Já fizemos 2 carreiras, essa vai ser a terceira. Então, vamos subir aqui, ó, 2 correntes e trabalhar ponto sobre ponto. E aqui no meio, 2 pontos altos. 2 correntes, laço a agulha e trabalho aqui, ó. 2 pontos altos. E aqui, ponto sobre ponto. Uma corrente e pego o pontinho aqui por trás. Uma corrente e vou fazer leque sobre leque aqui, ó. E vamos dar sequência. Amores, então, assim vai ser a nossa carreira, tá? Agora, nós vamos trabalhar numa carreira de repetição. Olha só como que tá ficando. Que bonitinho, né? Então, agora, nós vamos trabalhar numa carreira de repetição, assim. E vai ficar assim, ó. Deixa eu tirar aqui. Vai ficar assim, ó. Então, nós vamos trabalhar aqui um total... Vou começar desde o início aqui, tá? Então, vai ser aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Não, perdão. Essa aqui não conta. Conta a partir daqui, ó, que é a primeira do nosso bico, tá vendo? Então, aqui, ó, a partir do ponto alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Vamos trabalhar 6 carreiras nessa repetição de ponto sobre ponto e 2 aqui, tá? E aqui é a mesma coisa, ó. Leque sobre leque e uma corrente e pego o pontinho por trás. Então, vamos fazer 6 carreiras aqui e voltar com a última daí, ok? Porque, como vocês podem ver, ó, é um trabalhinho só de repetição, então, a gente pode avançar na aula, tá? Se quiser tirar um print aí, ó, pra você ver certinho, tá certo? Amor, cheguei aqui no final, ó. Adiantamos todo o nosso trabalhinho aqui. Chegou aqui, eu vou fazer assim. Nessa parte dos cantos, eu uso a agulha 3,5, tá? No restante, eu uso a agulha 4 mesmo. Então, eu vou com ponto baixíssimo no segundo aqui, ó. Subo 2 correntes, passo 3 e vou fazer aqui o meu primeiro picôzinho. Laço a agulha, ponto alto, picô. Laço a agulha, ponto alto, então, vamos fazer assim, 4, até termos 4 picôzinhos. Laço a agulha e venho aqui, ó.
sem corrente de separação, eu vou pular 2 pontos, ó. 1, 2, no próximo ponto baixo. Laço a agulha, pulo 2 pontos, no próximo faço um ponto alto e vou subir aqui os meus picôzinhos. Ponto alto, 3 correntes e o picô. Laço a agulha, ponto alto e o picôzinho aqui. Pulo aqui, ó, 2 pontos de base, no próximo ponto baixo. Vai ficando assim. Laço a agulha, ponto alto, 3 correntes e vamos repetir aqui, ó, os 5 pontos altos com 4 picôzinhos. Chegando aqui, ó, fizemos então aqui 1, 2, 3, e agora vamos iniciar aqui. Vamos pular 2 pontos de base e no próximo ponto baixo. Laço a agulha, pulo 2 pontos, no próximo ponto alto. 3 correntes e o picôzinho. Ponto alto, 3 correntes. Ponto alto. Pulo aqui 2 pontos, ponto baixo. Laço a agulha, pulo 2. E trabalho aqui novamente, os 5 pontos com um picôzinho. Chegou aqui, meus amores, ó. Aqui agora, nós vamos trabalhar assim, uma corrente, laço a agulha e vou pegar o meu pontinho aqui por trás. Agora, eu já volto a trabalhar com a agulha 4, uma corrente e dá sequência aqui, ó. Ponto alto, 3 correntes, laço a agulha. Uma corrente de separação, laço a agulha e pego o pontinho aqui por trás. Amores, assim vai ser toda a nossa carreira, tá? Trabalhando aqui em cima de cada leque desta maneira, os 5 pontos altos com os 4 picôzinhos, uma corrente de separação e pego o pontinho por trás, tá? E aqui, os 4 cantos vai ser dessa mesma maneira. Ficando assim. Tá certo?
Chegou aqui no finalzinho, corta o fio, arremata e tá pronta a sua peça. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fiquem com Deus.